E a questão diante de nós em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, é a seguinte: acaso o versículo está ensinando que mulheres alcançam a salvação de suas almas quando dão à luz um filho? Bem, deixe-me ler o texto então, 1 Timóteo 2, versículo de número 15. Eu lerei, na verdade, a partir do versículo 12 ao 15. Essas palavras de Paulo pelo Espírito. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Bem, essa questão tem sido levantada muitas vezes ao longo da história. O que quer dizer esse texto, perdão? Mulheres alcançarem a salvação através da concepção, filhos, salvação da alma. O que ele quer dizer? Bem, o contexto é o nosso ponto de início. E o contexto aqui é Paulo argumentando que os homens deveriam ser os líderes na igreja e no lar. E que somente eles seriam os professores autorizados na igreja e não as mulheres. Esse é o contexto. Agora, o significado do versículo 13 e 15, então, 15 em particular, qual é? Bem, o versículo 15, ele está naturalmente conectado ao raciocínio do versículo de número 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á quem? A mulher, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Bem, a mulher do versículo 15, que salvar-se-á dando à luz filhos, é a mesma mulher do versículo de número 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É a mesma mulher. E o raciocínio aqui é uma continuação do versículo 14. Assim, o contexto indica que Paulo não está lidando com uma mulher em particular, mas com a mulher, isto é, o gênero feminino. Paulo, ele passa de Eva, do versículo 13, para a mulher, todas as mulheres, no versículo 14 e no versículo de número 15. É possível ver essa transição correndo aí, não é? Ele fala Eva e coloca Eva como a cabeça federal de todas as mulheres. Eva como representante de todas as mulheres. Assim, Paulo não está dizendo que mulheres, elas serão salvas espiritualmente pelo ato de dar à luz a filhos. É claro que não, isso contradiria muitíssimas doutrinas na palavra de Deus. Bem, ser salvo, observe os termos, ser salvo por dar à luz aqui não significa por meio de dar à luz. Marque isso, mas sim através ou apesar de. Nós temos o versículo da seguinte maneira: salvar-se-á, porém, através ou apesar de dar à luz a filhos. Bem, como assim? Lembre-se que Paulo, ele se remete aqui ao pecado de Eva, não é? E por consequência, a maldição que veio sobre Eva. Agora, qual foi a maldição lançada sobre Eva após seu pecado? Se você abrir comigo rapidamente em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 16, nós temos então essa declaração do Senhor, primeiro contra a serpente e então a mulher. Versículo 16, e a mulher disse o Senhor, observe aqui a parte dela na maldição do pecado sobre o mundo e a humanidade: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição é concepção, não é dar à luz. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, parte da maldição lançada sobre o mundo por conta do pecado, a parte de Eva, parte dela, é as dores de parto. Ela não teria dores ao trazer filhos à luz, mas esse foi o resultado do pecado e a sua parte nesta maldição, entre outras coisas também. Assim, a maldição sobre Eva são dores tremendas de parto.
E Paulo aqui em 1 Timóteo ele está dizendo que apesar dessa maldição, lembre-se que ele está falando sobre Eva no versículo 13, porque foi primeiro formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, e o resultado foi a maldição, não é? O resultado da sua transgressão foi a maldição. Porém, versículo 15, apesar dessa maldição, ela salvar-se-á, dando à luz filhos. Ainda assim, apesar da maldição, ela poderá ser salva espiritualmente, como Adão. E essa é a ideia do versículo 15. Ela será salva, apesar de ter filhos, ter que dar à luz filhos com muitas dores. Ela encontrará salvação espiritual, embora tendo que atravessar essa maldição, embora ter que seguir pela vida com muitas dores. Bem, Paulo não está dizendo que mulheres serão salvas espiritualmente pelo ato de dar à luz filhos. Ser salvo por algo, não precisa significar ser salvo por isso. Preste bastante atenção nesse ponto, porque é a chave de compreensão. Ser salvo por algo não quer necessariamente dizer ser salvo por isso. Mas ser salvo por algo pode significar ser salvo através de algo ou através de um perigo. Deixa-me tentar ilustrar isso. Abra comigo em 1 Coríntios 3,15. Há um exemplo muito parecido com esse salvo através ou salvo por. 1 Coríntios 3,15. Observe aqui o caso, o exemplo desse construtor que, ao construir o seu edifício, em vez de construir com material nobre, pedras preciosas, ouro, diamante, ele constrói com palha, feno, madeira. Então vem um incêndio para provar a sua construção. Se essa construção fosse de matérias preciosas, permaneceria em pé. Mas porque é uma construção talvez de palha, de feno e de madeira, a construção será queimada. 1 Coríntios 3, versículo 15. Ele diz, se a obra de alguém, versículo 14, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Percebeu? Como que através do fogo. Ele está dentro da casa que ele construiu, o fogo vem sobre esta casa, a casa é derrubada, mas ele consegue sair correndo, até a roupa é chamuscada, deixa tudo para trás, e ele atravessa o fogo, e ele é salvo como que pelo fogo. A sua construção, a sua obra é destruída, mas ele é salvo através, como que passando, saindo do fogo. Perceberam? Essa é uma referência, obviamente, a um pastor, a um obreiro que constrói e edifica a igreja sobre a rocha que é Cristo. Se essa igreja é construída com material precioso, pessoas salvas, uma membresia regenerada, então quando o juízo vier, o fogo vier, a morte vier, e essa igreja for sacudida, a obra desse homem vai permanecer firme. Mas se é uma igreja constituída de gente não regenerada, quando o fogo vier e provar a obra desse homem e desmoronar, todavia ele, porque ele é um salvo, ele permanece firme. Ele é salvo como que através do fogo. E essa é a ilustração. E essa é a mesma ideia utilizada por Paulo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. De maneira que Paulo não está dizendo que um homem, lá em 1 Coríntios, ele é salvo espiritualmente por passar através do fogo. Paulo não está dizendo que pessoas, se passarem pelo fogo, pularem uma fogueira, eles são salvos espiritualmente. Assim também ele não está dizendo que mulheres serão salvas pelo ato de dar à luz. A palavra dando à luz aqui no versículo 15 de 1 Timóteo, dando, não está expressando o meio de salvação. Salvar-se-á, porém, dando à luz filho. Esse dando aqui não expressa um caminho, um meio de salvação, mas sim a circunstância da salvação. A circunstância do homem que se salvou como pelo fogo foi o fogo, a casa pegando fogo. E aqui a circunstância pela qual ela será salva, ou o contexto no qual ela será salva, é dando à luz. Deixa-me explicar isso melhor. Em 1 Coríntios 3,15, Paulo não está dizendo que a pessoa é salva através do fogo, mas como pelo fogo. É como alguém, não é? Como eu mencionei, que apesar das roupas chamuscadas, consegue sair dali. E assim, a pessoa desse contexto de 1 Coríntios será salva espiritualmente, como todo homem e mulher é salvo pelos méritos de Cristo. Embora a sua obra não passou no juízo, foi testada e não permaneceu em pé.
Assim a mulher, apesar da maldição que ela recebeu lá atrás, que é ter muitas dores, apesar dessa maldição, ela não será destruída como consequência do seu pecado lá no Jardim do Éden. Apesar disso, embora através disso, ela encontrará salvação espiritual em Cristo Jesus. Assim, esse versículo 15 de 1 Timóteo não está dizendo que a mulher é salva pelo parto. Não será salva por dar à luz, mas através disso. Ela atravessará isso. Ela atravessará as dores de parto, a maldição, sem ser destruída. Deus lançou a maldição sobre Eva, e por consequência todas as mulheres. Claro, o homem também tem a sua parte. Mas apesar disso, através disso, ao longo dos séculos, mulheres seriam salvas espiritualmente. Apesar da maldição. Essa maldição não as destruiria espiritualmente. Elas ainda teriam a oportunidade de serem salvas. Bem, deixe-me tentar marcar isso um pouco. Pense na parte da mulher em sua experiência da maldição que Deus lançou sobre o mundo por causa do pecado. Você perceberá com mais clareza a força da ideia aqui. Pensa um segundinho, talvez os homens precisem pensar 2 segundinhos do que as mulheres, sobre o peso dessa maldição sobre a mulher. Lá em Gênesis 3,16, nós lemos que após a queda, ter filhos foi o ponto exato em que a maldição de Deus caiu sobre a mulher, não foi? Para a mulher, Deus disse: eu certamente multiplicarei a dor da tua gravidez e do parto grandemente. Agora pense um instante no peso disso sobre as mulheres, desde Eva, por todos os séculos, até recentemente com o desenvolvimento da tecnologia e da medicina. Imagine o peso dessa maldição sobre as mulheres nos últimos 50 séculos, nos últimos 5 mil anos. Deus disse que ela teria dores muito graves, fortes, para conceber, para dar à luz. Imagine o peso disso nesses últimos séculos. Conceber filhos sem higiene, conceber filhos sem anestesia na espinha, conceber filhos sem episiotomia, não é? Aquela técnica de ampliar o canal para que a criança saia sem rasgar a mulher. Conceber filhos sem suturas depois. Conceber filho sem cesariana, sem antibiótico, sem analgésico. Muitas vezes conceber o filho e nunca se recuperar fisicamente. Quantas milhares de mulheres morreram no parto? Quantas milhões sofreram o resto da vida depois de terem dado à luz ao longo dos séculos? Com feridas, não é? Feridas que impediram qualquer tipo de vida conjugal normal a partir do nascimento do filho. Imagine então o peso dessa maldição sobre a mulher nesses séculos. Em outras palavras, bem mais do que hoje, no século XX, havia aspectos da gravidez que pareciam muito mais uma maldição de Deus do que parece hoje, com toda a medicina e analgésicos. E muitas vezes, esse fardo, após a concepção, era por toda a vida. Quão fácil, não é? Teria sido para as mulheres desesperarem ao pensar sobre o nascimento de um filho, talvez morrer. Ou depois do nascimento, quão fácil seria para elas desesperarem diante dessa maldição e sentir que Deus, seu Criador, estava contra elas e que Deus era ali o seu amaldiçoador mais do que o seu Salvador, que prometeu um Salvador pela semente da mulher. E é diante desse sentimento de desespero, de uma maldição como consequência do pecado, que o apóstolo Paulo ele entra com o evangelho aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele está dizendo que apesar dessa maldição, há esperança para a mulher, há salvação prometida para ela também. As dores da gravidez, mesmo que durem uma vida inteira como consequência, não são as palavras finais de Deus para a mulher. Você foi amaldiçoada, você vai sofrer e esse é o teu final. Não, Deus irá salvar as mulheres. Ele pretende que as mulheres sejam também co-herdeiras em Cristo com os homens. E ela será salva como que através do fogo, embora através dessas dores. Ela será salva apesar da maldição, não por causa dela, embora através dela. Bem, assim como o homem será salvo, apesar da sua parte na maldição, que é terrível também, ele será salvo como que de passagem por essa maldição, como que pelo fogo. A mulher, apesar da sua provação, que terá que passar, trazer filhos à luz com muitas dores até o final, ela ainda assim será
salva, perdão, isto é, apesar do que ela fez no Éden, esse é o raciocínio do versículo 3, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu, e o versículo seguinte, a consequência disso, apesar do que a mulher fez no Éden, ainda embora será salva pela fé no Senhor Jesus Cristo, e o fruto dessa verdadeira conversão, de que ela nasceu de novo, é este, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, apesar disso, através disso, e o fruto é se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, as palavras se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação fazem referência à mulher que, após salva, mostra que verdadeiros frutos de salvação permanecem nela, a saber, modéstia na fé, no amor e na santificação. Esses são os frutos e os exercícios da santificação, e a prova de que ela foi convertida e o Espírito de Deus faz morada em sua alma, promovendo a santificação. Assim, apesar da maldição, há esperança para ela, e o fruto de que se ela foi salva em Cristo é esse que ele acabou de descrever. As palavras, então, se permanecer com santificação, fazem então uma referência à mulher que, após salva, mostra verdadeiro fruto de salvação, que permanece nela, modéstia na fé, no amor e na santificação. Ou seja, esses são frutos e exercícios da santificação que prova que uma pessoa foi convertida. Assim, essa ideia de 1 Timóteo 1,15. Paulo não está dizendo que mulheres são salvas através do ato de dar à luz. De outra maneira, o que seria daquelas que não têm filhos? Segundo, toda mulher, casada ou solteira, tendo filho ou não, experimenta em seu corpo o resultado dessa maldição todo mês. Assim, não é isso que Paulo está dizendo. Salvação é pela graça e não por um ato religioso ou físico. Não será salva por dar à luz filhos, mas através ou apesar de ter que enfrentar o resultado da maldição, ela atravessará isso, as dores, e não será destruída e terá a oportunidade de ser salva por Cristo, é claro, se os frutos de seu arrependimento e fé no Salvador forem permanentes. Quais frutos? Modéstia, fé, amor, santificação. Assim nós podemos ler o versículo da seguinte maneira. Apesar da maldição, 1 Timóteo 1,15, 2,15. Apesar da maldição, Paulo está dizendo, ter filhos com dor e suas consequências físicas e emocionais, ela não será destruída por consequência de seu pecado no Éden e da maldição, mas ela será salva também em Cristo, é claro, se demonstrar os frutos de sua salvação até o final, a saber, modéstia na fé, no amor e na santificação. Bem, esse é o significado então desse texto. Ele é claro dentro do contexto, a tradução não é das melhores aqui, mas esse é o raciocínio, ok, queridos?